Olá, tudo bem com você? Eu trago mais um livro de C.S. Lewis. Esses dias eu quero encerrar uma série de livros dele que eu tenho aqui para ler e quero encerrar. Daqui a pouco eu vou trazer mais um livro dele, daqui a 10 segundos, claro. Nesse ínterim, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe, comente. Eu volto 10 segundos. A melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta desdém. Martinho Lutero. O diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota. Thomas Moros. Esse aqui é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, um clássico da literatura cristã, um dos livros mais conhecidos de C.S. Lewis. Esse livro foi publicado em 1942, olha quanto tempo, muito tempo, 82 anos. E é dedicado a ninguém mais, ninguém menos que Tolkien, ao grande autor da saga dos Anéis, né? É dedicado, eles eram amigos. São 31 cartas que o livro traz e é escrito, o estilo literário é satírico, é uma sátira. É bem diferente dos outros livros de C.S. Lewis, porque os livros dele são livros apologéticos, são livros de defesa da fé cristã de forma clara, inequívoca. Esse aqui não, ele faz o contrário. É um livro que ataca a fé cristã, manipula a fé cristã, utiliza-se de recursos como a verdade, o orgulho, a corrosão da fé e da moralidade. Tudo isso é tema que o livro debate. E aí é a questão do mal, no fundo, que está por trás desse livro. Aqui nessa tradução da Thomas Nelson, quem escreve a carta é Maldanado, esse é o nome, né, que traduziu o nome original, né, criou-se, então, vamos dizer assim, um nome, Maldanado, que escreve ao seu sobrinho Vermilindo. E aí, o livro, então, nessas 31 cartas, o diabo, o velho, o tio, ensina todas as artimanhas ao seu sobrinho de como ser, de fato, um diabo atuante, um diabo sedutor, um diabo que cumpra com o seu papel. E, lógico, esse livro de 1942, ele foi escrito dentro da Segunda Guerra Mundial, naquele conflito todo que o mundo estava vivendo, sobretudo a Europa. Assim como o livro anterior a esse, de C.S. Lewis, que eu trouxe aqui para vocês, que foi A Anatomia de um Luto. Também foi escrito nesse período, né, de 41, se eu não me engano. Mas, enfim, ele vai tratar todos esses temas e vai dar esses conselhos. E ele é muito cínico, mas também muito astuto, muito sutil. E o livro, então, se torna gostoso de ler por causa disso. Você precisa entender o estilo literário do livro, o objetivo de C.S. Lewis com o livro, a perspectiva dele, que é, então, uma perspectiva satírica. E a epígrafe do livro, que eu abri lendo a epígrafe, já diz tudo, não é? Olha só, a epígrafe já dá a chave de leitura para todo o livro, basta a gente ler e ver ali o que é que Lutero disse, né? Que a melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render às Escrituras, é zombar dele, ridicularizar, porque ele não suporta nenhum tipo de desdém. E depois, Thomas Moros, ou Thomas More. O diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota. Então, em vez de C.S. Lewis, nesse livro, atacar diretamente o diabo, atacar diretamente Satanás, com a doutrina cristã, com a doutrina bíblica, ele faz o contrário. Ele usa a sátira para fazer esse ataque, porque compreende ele, assim como Lutero e Thomas Moros, ele compreende que satirizando, fazendo gozação com o diabo, com o poder do diabo, ele estaria atingindo muito mais a ele. E claro, ele vai
questionar a sociedade contemporânea dele, né, da década de 40, que em algum aspecto é a mesma que a gente vive hoje, 80 anos depois, não mudou muito em alguns aspectos, até se aprofundaram alguns desses aspectos. Então ele vai ironizar a sociedade, o mundo, né? Tudo isso que ele vivia e que ele tinha intenção mesmo de satirizar a questão das ideologias que estavam tão fortes naquele momento, principalmente o comunismo, né, estava assim no seu foco, embora ele não faça nenhum tipo de alusão direta, mas a gente vê que tudo isso está sendo debatido aqui dentro do livro, está sendo posto dentro do livro, porque naquele momento era quando o ateísmo ganhava força como política de Estado, né? A gente precisa se lembrar que nos países socialistas o ateísmo é como um credo. Aliás, é um credo, né? A pessoa tinha que professar o ateísmo, assim como um crente professa a fé em Deus. Lá, alguém que quisesse, por exemplo, fazer parte das fileiras do partido, teria que professar o ateísmo. Então, era uma política de Estado. Então, essas questões aparecem aqui, evidentemente, muito sutilmente. Nada disso está claro no livro, mas ele está debatendo sobre aquele mundo. Lembre-se, você tinha Hitler na Alemanha, Stalin, e aí a Europa estava ali espremida entre essas duas forças, né? Entre esses dois poderes, que no caso não era o bem contra o mal, era mal, né? Era uma coisa terrível naquele momento. Você tinha dois homens muito maus operando no mundo. Então, esse é um contexto muito fértil, muito bom para você discutir a questão do mal. E como se vivia um período muito duro, muito difícil, de conflito, de privação, não só de liberdade, mas privação material e tudo, C.S. Lewis encontrou na ironia a forma mais sutil de debater o assunto sem chocar, porque de fato a gente faz uma leitura muito leve. Não tem nenhuma carta de Vermilindo para o tio dele, mal danado. Eu senti falta disso, né? Seria bom. A impressão que dá é que o sobrinho mandava cartas, porque em alguns momentos ele responde, trata de algumas coisas que sutilmente a gente percebe isso, mas não tem. E essa edição, de modo bem especial, ela traz o livro 2 com um texto Maldanado propõe um brinde. Aí é bem interessante. Essa parte é bem interessante. A gente que for ler precisa ler e ler principalmente a Maldanado propõe um brinde, quando outras questões ele vai trabalhar nesse texto, vai pensar. Eu vou ler só um trechinho para você sentir, né? Olha, o cenário é o inferno. No jantar anual da Academia de Treinamento de Tentadores para Jovens Demônios, o diretor, Dr. Remeleca, acabou de brindar à saúde dos seus convidados. Maldanado, que é o convidado de honra, levanta-se para responder. E aí é um grande discurso que ele faz aqui, expondo outras questões que C.S. Lewis, evidentemente, julgou importantes de incluir também nesse livro. É muito bom para a gente ler esse livro, para a gente pensar sobre o pecado, sobre a luxúria, o orgulho, tudo isso que está tão impregnado na nossa vida, do nosso cotidiano, que nós nem percebemos, nós nem nos damos conta. Há uma teia muito grande de pecados tecendo nossa vida, né? Infelizmente, nós parece que olhamos só o pecado de conotação sexual. Tudo mais é como se não fora pecado, é como se não tivesse problema nenhum, o orgulho, o ódio, enfim, a falta de amor, a vingança, o desdém, a zombaria, tudo isso são questões muito sérias. Jesus Cristo mesmo diz que se a gente olhar para um irmão assim com a superioridade
zombando e já está pecando seriamente. Mas a gente está voltado só para a questão sexual, né? Só para a questão sexual. Nada mais é pecado. Está tudo livre desde que você tenha uma preocupação central com essa questão. E C.S. Lewis aqui, evidentemente, trata de muitas outras questões, o diabo instruindo, então, ao seu sobrinho a saber tentar, né? A saber tentar e tentar bem, né? Tentar bem. Então, essa corrosão da fé, da moralidade que está tão presente na sociedade contemporânea, aqui nós temos um paradoxo no Brasil. Ao mesmo tempo que cresce grupos, né? A igreja evangélica cresce de forma assim galopante, e a religiosidade, mas ao mesmo tempo nós temos problemas seríssimos aqui no país, que com certeza você vai identificar essas questões lendo essas cartas tão antigas, né? Então eu quero sugerir, né, esse livro, lembrando então que você tem que ler o livro sabendo que é uma sátira, sabendo que é o diabo escrevendo para o seu sobrinho, que é um jovem, que ele precisa ensiná-lo o ofício da maldade, o ofício de ser diabo, evidentemente, e você precisa entender para você fazer uma leitura correta e que lhe traga de fato aquele efeito que C.S. Lewis pretendeu levar ao seu leitor lá na longínqua década de 40. Você ficou até agora? Então, se você ficou, é porque você está interessado neste canal. Eu sugiro, então, hoje, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe, comente, tá bom? Até breve, logo eu volto com novos vídeos.